Êxodo, capítulo 36. Assim, trabalharam Bezalel, e Eliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel, e a Eliabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés, toda oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel, para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e, ainda, eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que fizesse. Então, mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada, as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina, de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas, ligou uma com a outra. Depois, fez laçadas de fio azul, na borda da última cortina, do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina, do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito, assim, um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras, para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina, de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e, por cima, uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua, para suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo, e também se ajuntavam por cima, com uma argola.
Assim fez com elas ambas, nos 2 cantos. Assim, eram 8 tábuas, com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas, de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas, do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras, para as tábuas do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Depois, fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerado o fez, com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda, o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre.